dia a dia. Na época eu cursava o ensino médio e meus amigos, meus familiares começaram a perceber uma diferença no meu corpo. Uma diferença que eu em roupas não percebia, eu no espelho eu não percebia. Este é o Momento Saúde, que hoje vai tratar de transtornos de compulsão alimentar. Para isso nós procuramos a psiquiatra Débora Ribas Dávila, que gentilmente recebeu a nossa equipe aqui. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre tentando prestar algum serviço, né? Eu acho assim, não sei a sua opinião, mas acredito que sim, que falar desses temas é levar algum conhecimento até para aquelas pessoas que não admitem que estão com o problema, ou para as famílias dessas pessoas, né? Então a gente queria começar a entender um pouquinho o que é anorexia nervosa, o que é bulimia, se existe alguma diferença entre elas. Desses 3 transtornos que estão em incidência cada vez maiores, são quadros que antes eram muito comuns entre mulheres, mas era raro presença em homem, e hoje a gente já percebe que os números estão se equiparando. Qual é a característica desses quadros? A pessoa não busca ajuda, então por isso a importância de levar a informação. Geralmente é a família, os amigos que identificam alguns comportamentos, insistem muito para que a pessoa passe por uma avaliação, mas a pessoa se recusa, né? Como é que esses quadros se manifestam? Eu vou começar a falar da compulsão alimentar porque ela entra nos outros diagnósticos. A compulsão alimentar é um episódio, é um quadro no qual a pessoa tem episódios de comer uma quantidade muito exagerada de alimento no intervalo de tempo muito curto. Então a pessoa come uma quantidade de calorias exagerada no intervalo curto de tempo, sem sentir satisfação, tá? A pessoa come sentindo culpa, acaba de comer, se arrepende, pensa que vai engordar. Então não é um comportamento saudável. Tá? Nem pela quantidade exagerada de ingesta e nem pelo componente psíquico, porque a pessoa come, mas fazendo mal, né? Se punindo, se culpando. Tá, esse é o transtorno de compulsão alimentar periódico. Tá? O que caracteriza a anorexia nervosa? Para a gente fechar esse critério de diagnóstico, hoje em dia está muito comum, fulana está com anorexia, está muito magra, deve ser anoréxica, tá. Mas para a gente de fato fazer o diagnóstico de anorexia nervosa, o paciente precisa estar com peso abaixo do normal. Se for mulher, precisa estar sem menstruar por pelo menos 3 meses, tá? E precisa existir distorção de imagem corporal, ou seja, o paciente precisa se olhar no espelho e se enxergar acima do peso, gordo. Sem esses 3 critérios, distorção de imagem corporal, peso realmente abaixo do normal e ausência de menstruação por pelo menos 3 meses, a gente não pode dar esse diagnóstico de anorexia nervosa, tá? A pessoa com anorexia nervosa, ela está num quadro de desnutrição. Então, ela pode estar desidratada, com outros quadros que colocam a vida dela em risco. Tá? Na bulimia nervosa, a pessoa não tem distorção de imagem corporal. Então, é um paciente que quer perder peso, mas ele não se imagina obeso. Ele sabe que ele está mais ou menos bem, mas ele quer perder mais peso ainda. Não existe ausência de menstruação e o peso não está abaixo do mínimo necessário. Então, a bulimia e a anorexia nervosa não fazem parte do transtorno alimentar compulsório. Eles são, o transtorno alimentar compulsório é mais um quadro. Isso, são 3 quadros diferentes. Sim. O que acontece é que, assim, a compulsão alimentar, ela tá esses episódios de compulsão podem estar presentes tanto no quadro de bulimia quanto de anorexia. Podem existir esses episódios. É mais comum no quadro de bulimia. O portador de bulimia, ele come compulsivamente, né?
E aí, no quadro de compulsão alimentar, a coisa para por aí. A pessoa se sente arrependida e se culpa, tarará. Na bulimia, existe um comportamento de tentar aniquilar, provocando vômito, fazendo atividade física excessiva, ou pulando outras refeições, enfim. Mas existe sempre esse comportamento do exagero e uma tentativa de neutralizar com uso de laxante, diurético, vômito autoinduzido, né? Então, essa é a característica da bulimia. Diferente da anorexia, que para a gente fechar o diagnóstico, a pessoa tem que estar realmente muito emagrecida, sem menstruar, né? E se imaginando obesa, se vendo gorda. A gente vai fazer um intervalo, voltamos já já para tentar entender o que a pessoa sente, né? Pode ser? Pode. A gente já volta. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a psiquiatra Débora Ribas Dávila, falando sobre anorexia nervosa, bulimia e esses transtornos que fazem da vida das pessoas um inferno realmente, e das suas famílias também, amigos. A gente queria saber, doutora, o que sente uma pessoa nessas condições? Quais são os relatos que você pode contar pra gente? São pessoas que sentem muita angústia. A vida da pessoa passa a girar em torno da comida, né? Ou da esquiva de comida, de como é que a pessoa tem que fazer para não comer absolutamente nada, ou para eliminar aquelas calorias ingeridas. Então é como se isso passasse a ocupar um espaço na vida da pessoa muito grande em detrimento de trabalho, de relações sociais, familiares, né? E isso sempre com muita angústia. As pessoas tendem a achar que as pessoas estão numa boa, elas só estão preocupadas com peso, e isso não é verdade. Ninguém com esse tipo de quadro está numa boa. O grau de sofrimento é muito grande. Geralmente as pessoas têm muita vergonha, então é muito comum que as pessoas se escondam para comer, né? Depois se escondam para provocar vômito ou para fazer atividade física até exaustão, porque as pessoas de alguma maneira entendem que aquilo, que tem algo de errado com esse comportamento, então elas têm vergonha, por isso elas não pedem ajuda também, né? Então é importante que a família esteja atenta e que a família cuide, porque às vezes a família, na tentativa de ajudar, condena, julga, e não é a ideia, né? São pessoas que estão num sofrimento psíquico muito grande e que precisam de ajuda. No meu dia a dia, na época, eu cursava o ensino médio e meus amigos, meus familiares começaram a perceber uma diferença no meu corpo. Uma diferença que eu em roupas não percebia, eu no espelho não percebia. Eu estava praticamente cega e obcecada pela minha aparência física. E a minha mãe, percebendo isso, meu pai percebendo isso, tentava de todas as maneiras me forçar a uma ajuda, a tentar entender que eu não estava bem de verdade. Nisso, na hora que eu vi que não dava mais, que eu precisava me alimentar e o meu corpo não estava aceitando, eu resolvi aceitar ajuda. De suma importância também os familiares estarem bem próximos desse paciente, tá? E ir devagar, aos pouquinhos, introduzindo a ideia de que ele precisa de ajuda, que vai precisar procurar um tratamento, uma ajuda de uma nutricionista, de um psicólogo, para facilitar e fazer com que esse tratamento seja mais eficaz. Se elas não comem, se elas provocam o vômito, isso não faz com que elas fiquem fracas? Isso não leva a outras doenças, depressão, por exemplo? Sim, sim. É muito comum a ocorrência de comorbidade. O que é comorbidade? É a presença de duas doenças ao mesmo tempo na mesma pessoa. Então, é muito comum a existência de depressão e transtorno alimentar. Tá? E também ansiedade e transtorno alimentar. Outra associação muito frequente é o uso de drogas e transtorno alimentar. Né? Tem um quadro relativamente novo, mas que também está aumentando muito,
que é a drunkorexia ou anorexia alcoólica, né? Qual é a característica desse quadro? As pessoas não comem para não engordar. E aí, quando sentem fome, tomam pequenas doses de bebida destilada, exemplo, vodka, cachaça. Esse álcool vai aliviar a sensação de fome, o desconforto da fome. Então, as pessoas conseguem ficar longos períodos sem comer nenhum alimento sólido. Como o álcool é diurético, a pessoa também sente que ela está ficando mais enxuta, né? Então, esse é um quadro super grave também, né? Porque aí a pessoa tem que fazer um tratamento combinado, que ela acaba desenvolvendo um quadro de dependência do álcool. Entre modelos, a gente já sabe da existência do uso de cocaína e crack também com essa finalidade, que são substâncias que diminuem o apetite. Então, as modelos sentem que elas têm um controle maior sobre o que elas estão ingerindo. Então, tudo isso a gente chama de comorbidade. O tratamento é mais complexo. Quando existe a depressão junto, ansiedade, uso de outras substâncias, isso agrava o tratamento, né? Pode levar à morte, então? Pode levar à morte. Entre 1/3 e 1/4 dos portadores de anorexia nervosa, a evolução caminha para óbito, tá? Por quê? Porque a pessoa primeiro ela desidrata, depois ela começa a fazer um quadro de desnutrição, né? Essa ingesta vai ficando tão pequena que vai faltando até sais minerais básicos, até para o funcionamento do coração e tudo mais. E a pessoa morre, né? Então, são quadros graves. A gente costuma ouvir todo mundo falando e brincando com esses termos por aí, mas são diagnósticos importantes porque colocam a vida em risco mesmo. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente já volta. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a psiquiatra Débora Ribas Dávila sobre anorexia nervosa, bulimia. E a gente queria saber agora, doutora, se existe uma idade para isso começar a acontecer. A idade mais comum é adolescência, geralmente final de adolescência e início de idade adulta, que é quando as preocupações com estética, com aparência física são mais intensas. O que não significa que isso não apareça, por exemplo, em criança. Nós temos crianças com diagnóstico de anorexia nervosa e pessoas com idade mais avançada também. Tudo começou quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, quando me convidaram para participar de uma agência de modelo. Eu cheguei na agência e todas as meninas tinham um perfil fechado, todas muito magras, o estereótipo perfeito para passarelas, e eu não me encaixava dentro daquele padrão. O meu perfil era um perfil fotográfico e eu queria passarelas, por conta do meu peso eu não podia. Em uma sessão de foto ou outra eu não me conformava com aquela situação, então eu comecei a comer, e a única escapatória que eu tinha para não falar para os meus amigos e para minha família que eu me sentia mal com o meu corpo, que eu me via de uma maneira no espelho e eu era de outra maneira, me machucava muito. E a única maneira que eu, encontrei para resolver esse problema foi forçando o meu vômito. Eu comia, não dava uma hora, eu ia pro banheiro, forçava e vomitava. Ia pro banheiro, forçava e vomitava. Só que chegou um momento que, de tanto eu fazer isso, o meu organismo, quando eu tentava me alimentar, já não aceitava mais nenhum tipo de refeição. Eu comia e vomitava sem querer. Foi aí que eu percebi que eu não estava bem mesmo, que todo alimento meu corpo rejeitava. O padrão delas era o estilo, as bonecas que eu ganhava quando eu era mais nova. Cinturinha pequena, todas vestindo 36, 38 e eu no 42. Isso é algo que me machucou muito, e todas as meninas, se você não era tão bonita quanto elas ou tão magra quanto elas, né, você não podia andar junto, você não podia estar no mesmo tipo de trabalho, e para mim foi algo muito frustrante. Eu não admitia não ser igual elas.
Eu não admitia não ter um padrão de corpo como o delas para poder conseguir fazer os mesmos desfiles, os mesmos trabalhos. O meu trabalho era sempre algo mais simples. Eu queria algo além e não podia por causa do meu corpo. É muito comum, principalmente algum trauma, ou o que aconteceu quando era mais novo, algum problema de já teve um excesso de peso, ou na família teve já algum caso desse tipo. Então, é mais comum em acontecer pessoas que já têm esse histórico, sim, familiar, tá? Até de ambiente de trabalho, então sofreu algum preconceito, alguma coisa na escola, no trabalho, e faz com que isso comece, dê o start para iniciar esses transtornos. A gente soube de um caso de uma pessoa que estava acima do peso, fez a bariátrica, a cirurgia bariátrica, e até então a única preocupação dela era fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, ela desenvolveu transtornos assim que levaram a provocar o vômito e a preocupação com o peso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente sabe que no pós-operatório da cirurgia bariátrica, alguns transtornos psiquiátricos podem aparecer. Abuso de álcool e drogas, compulsão por sexo, né? Mesmo em quem não teve histórico antes da cirurgia. Compulsão por compras, o comer compulsivo e com os comportamentos de aniquilar depois. Então, é importante que o paciente, antes da cirurgia, passe por uma boa avaliação e que exista um segmento no pós-cirúrgico, né, para que, se isso estiver acontecendo, o quadro seja identificado. E os tratamentos para esses transtornos são diferentes? Como a doença é multifatorial, não existe uma causa única, né? Tem toda uma composição, questão familiar, história de vida, genética, tem toda uma cultura, né? Então, o tratamento ele não pode ter uma vertente só. Então, o tratamento a gente precisa de um médico, tá? Até para fazer um acompanhamento do estado nutricional da pessoa. Um médico, um clínico geral, um nutricionista? É interessante que seja um psiquiatra por conta de outras comorbidades também, né? De outras doenças que possam estar associadas, né? Mas alguém atento a isso, até a desgaste, o pessoal que induz vômito começa a ter desgaste na cavidade oral, de esmalte de dente. Então tem que ser um profissional que conheça os quadros e que tenha uma atenção para todas essas sequelas, né? Todas essas repercussões. Precisa ter um acompanhamento terapêutico, então tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista, né? Para passar um cardápio, para oferecer o mínimo necessário de nutriente para aquele organismo. Então tem todo um leque aí de cuidados, né? Não é um profissional só, um jeito só, um caminho só. Tem que ter uma equipe multidisciplinar para cuidar. Hoje é controlado, né? Eu tenho acompanhamentos clínicos, psiquiatras e nutricionistas que me acompanham, né, nesse problema, porque é algo que, se eu parar o acompanhamento, pode ser que volte. Eu não consigo ter uma alimentação normal como eu tinha antes de eu ter começado a ter esses distúrbios. No começo era mais fácil, eu forçava alguma coisa a acontecer. A partir de agora, não. Eu tenho que me controlar para não vomitar, para não passar mal. A nutricionista, ela faz parte do acompanhamento multidisciplinar que vai estar junto do tratamento desses transtornos alimentares, tá? A nutricionista, ela vai tratar principalmente o baixo peso e a compulsão alimentar, que é muito comum nesses pacientes. Então, ela vai se preocupar principalmente com as vitaminas, com os minerais, com as carências nutricionais que são muito comuns de acontecer nesses casos, tá? De transtornos alimentares. Os medicamentos seriam para ansiedade, no caso? São medicamentos que ajudam a reduzir o impulso de comer, né? Tiram uma parte dessa compulsão pela ingesta excessiva, né? Diminui a ansiedade também. Né? E a pessoa se cura? Fica curada? Então, tem que tratar, né? São quadros graves e que requerem uma atenção
para o resto da vida. Não que a pessoa vá seguir induzindo vômito, não é isso. Mas a pessoa precisa ficar atenta para o resto da vida, porque ela sempre vai ter uma tendência a voltar para esse padrão de comportamento. Então, é importante que o cuidado se estenda, contínuo. Para a gente encerrar, doutora, quais as dificuldades que os médicos encontram para tratar uma pessoa assim? A maior dificuldade que a gente tem é convencer o paciente de que, de fato, ele precisa do tratamento, né? Normalmente, os pacientes chegam muito assustados, eles olham para a gente falando, doutora, a senhora não vai querer me engordar, né? Né? Porque assim, é como se o profissional fosse o inimigo que quer impedir a pessoa de ficar nas formas que ela considera adequadas. Então, a taxa de abandono de tratamento é muito alta, é um paciente que falta em consulta, atrasa, não segue orientação, nem sempre conta o que de fato está acontecendo. Então, a maior dificuldade que a gente tem é com relação a isso, a adesão ao tratamento. Bom, doutora, eu sei que o assunto ainda rende, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, obrigada. A gente encerra por aqui esse Momento Saúde. Nós conversamos com a psiquiatra Débora Ribas Dávila sobre anorexia nervosa, bulimia, transtornos alimentares. E esse e outros temas você pode conferir no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Se você quiser dar uma sugestão, aproveita e usa o nosso WhatsApp, que é o 998 11 0260. Você está vendo aí na tela. Eu só tenho a agradecer a sua companhia e até o próximo programa. Tchau.